Olá a todos! Prestação de contas, arrecadação e gastos nas eleições de 2020. Esse é o primeiro vídeo da série. Então vamos lá sem perca de tempo. Resolução 23.607 de 2019 dispõe sobre a arrecadação, os gastos de recursos e a prestação de contas. E quem deve prestar contas à Justiça Eleitoral? O artigo 45 dispõe que devem prestar contas à Justiça Eleitoral o candidato, os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória, tanto em esfera nacional, estadual, quanto distrital e municipal. Lembrando a você que as eleições de 2020 é na esfera municipal, para os cargos de vereador e prefeito. Artigo 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE. O que é o SPCE? Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Então, durante as campanhas eleitorais, tanto partidos quanto candidatos devem enviar, por meio deste sistema, à Justiça Eleitoral, dados relativos aos recursos recebidos para financiar a campanha eleitoral em até 72 horas. Preste atenção neste prazo que é muito importante. Deve enviar à Justiça Eleitoral dados relativos aos recursos recebidos para financiar a campanha eleitoral em até 72 horas contados do recebimento. Relatório parcial discriminando as transferências do fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha, recursos financeiros, inclusive os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Portanto, partidos e candidatos estão obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral. Lembrando a você que essa prestação de contas aqui parcial, a ser tratada no parágrafo 4º, não é a mesma coisa do relatório parcial que você deve enviar, contados do recebimento da arrecadação de recursos do artigo 47. Portanto, o artigo 47 deve estar muito claro para você, candidato, e para você, diretor, tesoureiro do partido. Continuando no artigo 47, nós temos o parágrafo 4º, que trata da prestação de contas, que divide-se em parcial e final, tendo prazos distintos para o envio à Justiça Eleitoral. O parágrafo 4º trata da prestação de contas parcialmente. Então, o que seria isso? A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE pela internet entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. Então, você deve enviar a prestação de contas parcial pelo sistema SPCE à Justiça Eleitoral entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral e nela constando todos os registros das movimentações financeiras, tanto estimável em dinheiro, ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro deste mesmo ano. É importante frisar que a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral apurada quando do julgamento da prestação de contas final, conforme parágrafo 6º. O artigo 49 vai tratar exatamente da prestação de contas finais. Artigo 49, parágrafo 1º e parágrafo 2º.
Vamos lá o que diz o artigo 49. A prestação de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas via SPCE à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições. Portanto, a prestação de contas finais referente ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos deve ser prestadas à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições. O parágrafo 1º nos diz o seguinte: havendo segundo turno, devem prestar suas contas via SPCE até o 20º dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira referente aos 2 turnos. O candidato que disputar o segundo turno, os órgãos partidários vinculados ao candidato que concorre ao segundo turno, ainda que coligados em todas as suas esferas, os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso 2, efetuem doações ou gastos às candidaturas concorrentes no segundo turno. Então, resumindo, participou do segundo turno, você deve seguir as orientações aqui do parágrafo 1º. Prosseguindo, artigo 49, parágrafo 2º. Sem prejuízo da obrigação prevista no parágrafo 1º, os candidatos e os partidos que disputarem o segundo turno da eleição devem informar à Justiça Eleitoral via SPCE as doações e os gastos que tenham realizado em favor dos candidatos eleitos no primeiro turno até o 30º dia posterior à realização do primeiro turno. Vou ler novamente. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da obrigação prevista no parágrafo 1º, os candidatos e os partidos que disputarem o segundo turno da eleição devem informar à Justiça Eleitoral via SPCE as doações e os gastos que tenham realizado em favor dos candidatos eleitos no primeiro turno até o 30º dia posterior à realização do primeiro turno. Então, aqueles candidatos, aqui, por exemplo, ao cargo de vereador, né? Vereador só vai ter primeiro turno. Então, a esses vencedores, tanto vencedores quanto aqueles que perderam, que participaram das eleições em primeiro turno, devem apresentar sua prestação de contas até o 30º dia posterior à realização do primeiro turno. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.